18 de junho promete muito. Porque eu tenho o prazer de receber hoje aqui no Conversa essa pessoa maravilhosa que eu chamo de amiga, né? Nós nos conhecemos em uma situação aí da educação e hoje ela se empreendeu numa outra situação, mas a minha querida amiga Cris Maganha. Boa noite, Cris. Boa noite, Guina. Obrigada pelo convite. Nós nos conhecemos na educação e eu sempre tive vontade de vir aqui. Então eu fazia vários projetos na educação e falava, agora eu vou. E nunca deu. E graças a Deus agora sim, eu estou vindo com outro projeto totalmente diferente, fora da área da educação, que, igual você disse, vale a pena, vamos assistir, que vocês vão se emocionar. Maravilha. Mas antes, Cris, da gente bater esse papo, hoje nossa plateia também está recheada aqui, né? A Cris trouxe uma turma aqui pra gente e eu fiquei muito emocionado na hora que eu vi também, o Cris, tá certo? Recebendo hoje aqui a minha amiga Márcia, que nós trabalhamos juntos na PAI de Cajamar, tá certo? Fomos parceiro, olha isso, gente, fomos parceiro de Xuxa, do programa da Xuxa, tá? 1997, 15 de outubro de 1997, olha isso, tá? A gente ainda é jovem, gente, tá certo? Márcia, obrigado aqui por você estar aqui hoje comigo, aqui conosco, tá certo? Grande prazer recebê-la aqui no programa, tá certo? Tá? E as suas irmãs? Sua irmã e sua cunhada, é isso? É minha irmã e minha cunhada. Tá. A Cristina, nós somos gêmeas, faz parte da minha história, né? Da nossa história, desde a barriga e até hoje nós estamos juntas aqui. A Keila é uma cunhada que eu falo que é uma cunhada diferente, Guilherme. Eu fico até emocionada, porque assim, é uma cunhada que esteve comigo em todos os momentos. Durante o programa vocês vão conhecer a minha história, o porquê do projeto. E a Keila, ela sempre esteve comigo, até hoje está aqui, né? É uma cunhada que eu falo que é fora da curva. Porque a gente fala de cunhada e todo mundo fala que cunhada, né? Mas ela é maravilhosa, ela é fantástica. E a Márcia, não tenho o que falar da Márcia. A Márcia está aqui assim que você me chamou. Eu falei, a Márcia precisa desse programa porque a Márcia tem 50% do meu projeto hoje é devido à Márcia. Porque o projeto estava adormecido e quando eu participei de uma reunião onde a Márcia estava, a Márcia fez esse projeto voltar, sabe, Guina? E com força total. Foi aí que eu fui atrás, ela está sabendo agora, foi aí que eu fui atrás dos cursos, atrás das pessoas. E por isso que hoje eu fiz questão que ela estivesse aqui. Nossa. Obrigada, meninas. Grande presente. E posso aqui aproveitar e abusar? Pode. Mandar um beijo para tua irmã que eu conheci na tua casa, tá certo? Andréia? Andréia, um grande beijo para você, tá certo? Obrigado pelo almoço daquele dia, tava maravilhoso, tá certo? Foi um pedaço dela também, né, o Cris? É um pedaço da nossa história, Guina, da família Maganha, né? Eu falo que o projeto surgiu da família Maganha e da história da minha mãe, porque assim, eu não posso falar do projeto sem falar da minha mãe, entendeu? E tem um pedacinho de cada um, porque eu com as minhas doideiras, com as minhas loucuras, a minha família incentiva. Então, eu vou fazer, faz. E aí, quando eu vim com esse projeto, todo mundo aceitou, todo mundo, sabe, acolheu o projeto, porque nós passamos com a minha mãe a questão do câncer de mama, né? E ali a gente viu o quanto que a pessoa fica frágil, a pessoa precisa de todo mundo. E, infelizmente, não é uma doença só da pessoa, é da família, entendeu? A família toda que está ali, que precisa desse abraço. E nós nos unimos muito mais quando a minha mãe teve o câncer. E aí surgiu o projeto. Tá. Hoje você está aposentada enquanto professora, tá certo? E aí você começou com esse projeto, com a micropigmentação, tá certo? Por conta de tudo isso que vocês passaram na família. Aí você falou, para esse caminho que eu vou agora, é isso? Sim, eu me aposentei em fevereiro, mas a minha mãe teve câncer na época da Covid. Tá. Então, na verdade, a minha mãe já foi diagnosticada com 77 anos e pessoa idosa, é difícil, né, Guina, assim, de ir ao médico, tem aquela coisa de esconder, e a minha mãe escondeu. Quando eu levei a minha mãe ao médico, ela já estava no grau 5 do câncer. E mesmo assim, ela fez todo o procedimento, fez todo o processo que tinha que fazer. E ela teve que fazer a mastectomia. O que é a mastectomia? Quando está muito avançado e precisa retirar a mama total. E ela passou por esse processo.
E no dia que ela estava, no dia das cirurgias, tinha mais 2 pacientes com ela, elas eram em 3. E tinha uma paciente que fez a reconstrução da mama, que é mais um processo, né? Que quando a pessoa faz a reconstrução da mama, ela já passou pelo câncer, por toda a fase, né? A fase mais crítica do câncer, e já passou e ela faz a reconstrução. E no momento que eu estava dentro do quarto, o médico entrou para fazer um curativo, né, nessa paciente. E a hora que ele abriu o avental, eu tomei um baque. Ela havia passado pela reconstrução e eu olhei. E aquilo me chamou a atenção, porque o que é a reconstrução? Quando o médico faz, dependendo do médico, ele tira um pedaço da pele da barriga ou das costas e faz um enxerto na mama da mulher, né? Então não tem mamilo, não tem auréolas, não tem nada. É um pedaço, é uma pele que tem ali, né? E aquilo me chocou. E me chocou mais ainda porque nós estávamos com a esperança que a minha mãe também passaria pelo aquele processo. E aí eu falei, eu não posso deixar que isso fica assim, entendeu? Eu fiquei impactada, fui para casa e ainda estava no processo da minha mãe, de curativo, de exames. E aquilo ficou adormecido. Só um detalhe em relação a tudo isso que você está nos passando, que logicamente que, né, as pessoas estão nos assistindo, cria curiosidade em relação a tudo, e sim, logicamente que a minha também, Cris. Né? Todo esse processo, quando iniciou, estava aí, como que estava a Covid no país, no mundo? Aqui no Brasil estava bem complicado. Estava bem complicado. Então, assim... Porque vocês estavam lidando com 2 situações ali, Duas situações diferentes. E difíceis. Difíceis, super difíceis, porque assim, a minha mãe não podia receber visita, sim, por conta da Covid, e mesmo nos hospitais, a Covid super em alta. E nós ficávamos, e agora? Mas nós íamos de máscara, rezando para que nada acontecesse. E teve uma época que eu peguei uma Covid e tive que ligar para a Andréia e pedir para a Andréia ficar com a minha mãe, né? Porque nós não faltamos em nenhuma consulta, mas era muito crítico a questão da Covid, né? E os hospitais lotados, mas nós íamos. Não deixava fazer. A minha mãe, graças a Deus, não pegou a Covid, porque eu também me afastei, né? Quando eu peguei. E ela ficou com a Andréia, cuidando da Andréia. E aí, nesse processo, veio aí, quando você viu isso, na outra paciente... Tá? Quando eu vi, eu levei aquele susto. Porque, assim, nós não estamos acostumados com essa situação, Guina. Quando a gente começa a ir para o hospital, a gente começa a vivenciar coisas que jamais nós imaginávamos. Sabe, essas mulheres, tem mulheres que são abandonadas pela família. Tem mulheres que você está muito triste, assim, porque sabe? A fragilidade dela ali, né? Sim. Já pensou em o abandono? Meu Deus. E aí a primeira coisa é assim, tô com câncer. A palavra câncer já assusta. Aí eu lembro que quando eu falei para os meus irmãos, olha, a mãe está com câncer. Quanto tempo a mãe tem de vida? Essa é a primeira pergunta. E aí uma sentença, né? Sim. E aí você fala assim, agora? Eu falei, gente, vamos pelo lado racional e pelo lado emocional. O racional, se a gente for ver, a gente vai pela ciência, a mãe deve durar uns 10 anos. E pelo lado emocional, a gente vai pela fé. Entendeu? A gente vai pedir para Deus e que Deus vai curar a mãe. Mas foi como eu disse, ela já estava no câncer avançado, né? Então, minha mãe teve 2 anos de vida depois que ela foi diagnosticada. O projeto, Guina, eu vou ser bem sincera, eu vi aquilo e eu falei, eu levei um susto e eu nem pensei na hora, assim, sabe? Porque qual era a minha maior preocupação? Cuidar da minha mãe, entendeu? Levar minha mãe para todos os médicos, fazer tudo o que ela tinha que fazer. Só que, infelizmente, a minha mãe teve metástase. E aí, a metástase, ela não aguentou depois de 2 anos. E aí, aquilo estava amortecido em mim, assim, adormecido, né? Mas nem, sabe, passou. Eu falei, agora vou deixar. E um dia, eu conversando, eu estava numa reunião de professores à noite, e quem estava ministrando a reunião? A Márcia. Márcia Prado. A Márcia, a minha amiga Márcia. Eu trabalhei com a Márcia em 2006 ou 2007. Nós viemos conversando pelo caminho, a gente ainda não chegou no ano correto. Mas eu trabalhava com ela nesse período. Tirei a Márcia no final do ano de amigo secreto,
Então, assim, nós fomos amigas de escolas, de conversas, e nesse dia, na reunião na HTPC, a Márcia falou assim, olha, eu passei por uma cirurgia, estou meio fragilizada. Mulher, eu pensei assim, nossa, a Márcia é tão magrinha para fazer cirurgia de estética. O que ela fez, né? Aí eu peguei e fiquei com aquilo na mente. Nossa, acho que ela pôs silicone, fez alguma, imaginando várias situações. No decorrer da reunião, a Márcia falou assim, gente, eu preciso falar com vocês. Eu fiz da cirurgia do câncer de mama e eu estou aqui, mas estou recém-operada. Que ano foi isso? Ano passado. E aí eu estava na casa da minha irmã, da Cristina, e eu fiquei lá, acabou a reunião, só que ficou aquele negocinho no meu coração, sabe? Não, você tem que entrar, você tem que conversar com a Márcia, você já passou por esse processo, você sabe quanto que é difícil. E aí eu voltei na reunião. Estava a Márcia e a Lília conversando e eu entrei. Falei, gente, desculpa, eu precisava entrar. E ali eu comecei a conversar com a Márcia. Falei, Márcia, olha, eu passei com esse processo com a minha mãe, tem 4 anos que a minha mãe faleceu. Eu não falei que era de câncer, porque a Márcia já estava vindo de um período assim, sabe? Eu falei, Márcia, minha mãe faleceu de Covid, você fica tranquila, não foi de câncer. E eu falei, que cirurgia que você fez? Ela falou assim, eu precisei retirar a mama. Eu falei, então já sei, Márcia, eu vou te dar de presente a micropigmentação da sua mama. Porque eu tenho um projeto, na época que eu vi, e eu vou te dar esse presente. Mas aí você não tinha feito com ninguém? Nada. Eu dei um presente para Márcia sem ter feito curso, sem ter me especializado, sem ter feito nada. Só um detalhe aqui. Gente, ela tá falando tudo isso aqui pra gente, né? E assim, eu tô aqui... Olha, o Cris, abismado, logicamente, da tua fala, né? Em relação a Márcia aqui com a gente, né? Então, olha isso. Nos deixa muito, muito, muito emocionado mesmo, viu, Cris? Tá certo? Pensar em toda essa situação que vocês vivenciaram. Sim. Tá certo? E aí eu dei um presente para Márcia, mas eu não tinha nada. Enquanto a minha mãe estava fazendo o tratamento, eu fui fazer estética. Então, assim, eu sou formada em estética, né? Mas o curso de micropigmentação, não. Quando a minha mãe faleceu, só voltando um pouquinho, aí eu fui atrás desse curso. O curso, na época, era R$2.500. Aí eu falei assim, eu não tenho condições de fazer. Por quê? Eu perdi a minha mãe, a pessoa que eu mais amava na vida, e que eu amo ainda, né? Ela só tá em outro plano. Mas eu perdi um banco também. Porque era eu e minha mãe. Então, assim, era a parte financeira a gente dividia, era passeios, era tudo dividido. Mas eu também perdi metade da minha parte financeira. E aí eu falei, eu não tenho condições de fazer esse curso. Eu não tenho condições agora, porque daí começou a vir várias situações financeiras, eu fiquei apertada, né? Você já tinha ofertado o presente. Aí, quando eu ofertei o presente para a Márcia, aí eu fui atrás. E na época da minha mãe, liguei para a mulher, para a professora, conversei com ela. Eu falei, não tenho condições de fazer. Quando eu conversei com a Márcia, eu falei, agora eu tenho. Porque, assim, daqui 2 meses ela vai fazer a micropigmentação comigo. Como que eu vou fazer se eu não sei? Aí eu fui atrás da professora que eu havia conversado há 3 anos atrás. Só que eu não achava telefone, eu não achei mais nada dela. Aí eu achei uma outra mulher, e eu vou até abrir agora um parênteses aqui. Eu conversando com ela, falei, olha, eu quero fazer um trabalho voluntário para as mulheres que passaram por esse procedimento. E aí ela me gravou um vídeo. E no auge do vídeo que ela me gravou, ela falou assim, olha, se você tiver sorte, a gente vai entrar na sala e a gente vai encontrar umas tetinhas lá na sala. Gui, na hora que aquela mulher falou aquilo, uma professora, uma profissional falar aquilo assim para mim, eu sei o quanto é difícil para uma pessoa que passou por essa doença, sabe? O quanto é difícil você desdenhar de uma doença dessas, entendeu? Porque assim, a gente que está ali no dia a dia, a gente sabe o quanto dói, o quanto é sofrido, cada dia é um processo.
sabe, cada quimioterapia, cada radioterapia, quando a pessoa chega em casa, não é só ali no hospital, não é só ali. A pessoa chega em casa, sabe, é totalmente diferente. Sabe, a minha mãe ia fazer radioterapia, quando ela chegava, nós tínhamos que pôr uma fraldinha molhada com chá de camomila para não queimar a pele, sabe, para não sair ferida. Então tem todo um outro procedimento. E a pessoa me fala assim, uma profissional, se você tiver sorte, a gente acha umas tetinhas. E eu ia fazer o curso no dia seguinte. Muito fria, né? Muito fria, sabe? Aí eu sentei, aquele momento eu sentei na minha cama e falei, Senhor, eu preciso achar aquela professora que eu conversei com ela 3 anos atrás. Porque ela também atende as mulheres que passaram por esse tratamento do Pérola Byton. Então ela já está ali dentro. Super referência, né, Cris? A minha mãe, ela fez o tratamento, todo o tratamento dela foi no Pérola Byton. Então nós chegávamos lá, desde o porteiro até o médico. Gente, eles são fantásticos, sabe? Assim, são pessoas maravilhosas do Pérola Byton. Eu falo assim, que teve um dia que eu cheguei pro médico e falei, posso fazer uma pergunta pro senhor? Ele falou o quê? Eu falei, vocês passam por algum tratamento para vocês tratarem a gente bem desse jeito? Minha mãe chamava Iracema, então ele saía nos corredores cantando a música, chamando a minha mãe, sabe? E aí ele falou assim... Isso é acolher, né? Sabe, o acolher, a empatia pelo próximo. Ele virou assim para mim e falou assim, Cristiane, vocês já vêm tão fragilizados para cá? Vocês já vêm assim, tão assim, sabe, pensando o que vai acontecer no tratamento de vocês? Imagine se a gente tratar vocês mal. Então, sabe, a gente acolhe, a gente abraça, e é isso que eu quero fazer. Aí eu sentei na minha cama e falei, Senhor, eu preciso achar aquela professora. Aí eu entrei no Google e digitei Guina, e o primeiro site que eu abri foi o dela, da professora Nileira. Aí eu liguei para ela falou assim, primeiro eu mandei mensagem, ela não respondeu. Aí eu liguei, porque não aguento, né? Aí peguei e liguei, ela falou assim, você já entrou em contato comigo há 3 anos atrás. Aí eu peguei e falei assim, então... Era para ser. Era para ser. Aí eu peguei e falei assim, então, pois agora eu tenho condições de fazer o curso. Mas eu pensava mais em quem? Na Márcia. Porque como que eu ia atender a Márcia se eu não sabia nada? Sim. E aí eu fui fazer o curso, aí deu certo, eu fui, fiz o curso, atendi as mulheres lá. Mas só um detalhe, há 3 anos atrás você tinha visto um valor. Sim. Depois de 3 anos o valor era totalmente outro. Aí ela falou comigo, ela falou assim, olha, como você entrou em contato comigo, eu vou manter o mesmo valor. E ela sabe do meu projeto, entendeu? Qual que é o meu projeto, Guiné? Atender essas mulheres que passaram pela reconstrução. Um trabalho totalmente voluntário, sem fins lucrativos. O que eu quero? É devolver o amor que a minha mãe ensinou para nós. Sabe? Devolver a autoestima que essas mulheres perderam. Porque para nós, a gente toma banho, a gente se olha no espelho, é tão comum. Agora, para uma mulher que passou por esse processo, a mulher pegar o espelho, se olhar e começar a chorar e falar assim, há meses que eu não me olhava e vocês estão devolvendo isso para mim. Isso não tem preço, Guina. Isso não tem preço. Então, é esse o meu projeto, atender essas mulheres, sabe, levar a autoestima. A minha família me apoiou muito, o meu irmão reformou um estúdio que eu tenho na minha casa. Você chegou a visitar lá, né, o meu estúdio, ficou super bonitinho. Ficou bonitinho? Modéstia sua. Ficou um show, ficou maravilhoso. É lindo, né? Eu entro lá assim, é uma paz, sabe? Toda vez que eu entro, eu lembro da minha mãe, eu lembro da minha tia, que eu também não posso deixar de falar da minha tia Beca, que é a irmã da minha mãe. A gente perdeu a minha tia e a minha mãe em um mês. Tia Beca é lá do Maria Luísa. A da Maria Luísa. E foi em um mês, sabe? Nós perdemos as duas. Então a gente até fala que elas estavam ali combinando, sabe? Mas... E aí o projeto veio com força total para eu atender essas mulheres. Mas assim,
hoje, que esse projeto está aí ativo e, logicamente, que você tem aí uma anfitriã de tudo isso, que é a Márcia. Sim. Ok? O que a Márcia representa na tua vida, Cris? A Márcia faz parte da minha família, talvez ela vai ouvir agora. Ela passou a fazer parte da minha família como minha irmã. Porque, assim, foi ela que fez o projeto voltar, entendeu? Se eu não tivesse conversado com a Márcia naquele momento e não tivesse visto aquela mulher naquele momento, não teria acontecido esse projeto. E eu falei para ela, vindo para cá, a gente precisa tirar uma lição de cada coisa que a gente passa. Ela precisa tirar uma lição do que ela passou agora. A gente não pode, assim, passar por esse processo e falar assim, tá bom, eu passei. Não. Eu passei por esse processo. E o que eu vou levar para a vida? O que eu vou levar para as outras pessoas? Você entendeu? Porque aquelas mulheres que foram abandonadas no Pérola Barton, ou digo Pérola Barton porque foi onde a minha mãe fez o tratamento, mas existem inúmeros hospitais, inúmeras mulheres com câncer. E a gente fala de mulheres, mas tem homens também, né, Guina? Que tem um câncer de mama, o masculino. E eles precisam um pouco de apoio, eles precisam de amor, eles precisam, sabe, assim, eles precisam ser acolhidos, sabe? Então, a Márcia fez voltar tudo isso em mim. Porque estava ali adormecida, sabe? Eu não teria feito esse projeto se a minha mãe não tivesse passado pelo câncer, não teria feito. E se a Márcia não tivesse entrado na minha vida naquele dia que eu estava na casa da minha irmã. Porque, assim, a gente vê coisas que nós nunca vimos quando a gente começa a frequentar os hospitais. A gente começa a dar valor por uma florzinha, por uma formiguinha, para a nossa vida. Eu acho assim, né, Cris, pelo amor de Deus, não devo nem comparar, né, mas é uma situação que a gente vivencia, né? Aquilo que você faz hoje para essas pessoas, para essas mulheres, né? E que bom que tem você que faz isso, né? E assim, né, a Márcia precisava se apresentar para você naquela situação. Tá certo? Esse é o propósito de Deus. Sim. A gente não pode negar isso de forma nenhuma. Mas quando a gente fala de tudo isso, de você fazendo esse trabalho com essas mulheres, da gente realmente falar, né, quem sou eu nesse mundo, né? Quem sou eu nesse mundo? Assim, o mundo é gigante, mas qual é o meu papel? Qual é o meu papel? Eu vou embora e qual é a marca que eu vou deixar? Entendeu? A minha marca é esta. E junto com a minha família, eu não posso deixar minha família de lado. Nós não temos pai, agora não temos mãe, mas assim, nós somos em 5, e agora 6 com aquele e 7 com a parça, né? E já são mais de 4 anos que a minha mãe faleceu e nós estamos ali, firme e forte, sabe? A gente se reúne, a gente briga, como toda a família, mas a gente tá ali. E toda vez que a gente está ali, a gente conversa, eu levo lá no meu estúdio, a gente, sabe, tá ali sempre apresentando. Mas por quê? Pelo amor que a minha mãe teve pela gente, que ela manteve os filhos. E é esse amor que eu quero e estou passando para as pessoas. Tá. E como que as mulheres chegam até você? Então, pelo meu Instagram, pode passar o meu número? O Instagram tá aqui no GC do programa, tá? Mas logicamente pode passar seu número de contato aí do telefone. Pode falar? Pode, por favor. É 11 9 7276 2800. 11 97276 2800. Isso. Tá? Através do WhatsApp. WhatsApp, ou mais no WhatsApp, porque a ligação é complicado. O WhatsApp. E esse seu atendimento, ele tem como fala, um período? Sim. Como que ele acontece, sim, Cris? A pessoa vai... É importante dizer, Lina, que para a pessoa chegar até mim, ela precisa ter a alta do médico, tá? Eu só posso atender a pessoa se o médico liberar, tá? Aí se o médico fala assim, olha, você está de alta, pode procurar um profissional para fazer, aí eu atendo. A gente faz a primeira sessão, tem uma avaliação, ela preenche uma ficha, a gente faz. Depois de 20 dias, ela retorna para fazer o retoque. Aí ela já está, em um mês ela já está bem, sim. Tá. Hoje, o que você falaria para essa pessoa, para essa professora que falou para você? Você pode encontrar algumas... Você falaria o que para ela hoje, Cris? Graças a Deus,
Ela não entrou na minha vida, Guina. Então fala pra ela, porque de repente ela pode estar assistindo. Só não vou falar o nome. Não, tá? Graças a Deus você não entrou na minha vida. Porque assim, Deus foi maravilhoso e colocou a professora Nelida de volta no meu caminho. E mais empatia pelo próximo. Só quem está dentro da situação, quem vive realmente a doença, eu acho que você não teve ninguém que você passou por esse processo. Para você não ter um respeito em falar das pessoas, da doença das pessoas. Só quem passou por esse processo tem um respeito. Que você tenha mais respeito. Isso é o recado. É um recado. É o recado. Que tenha mais, que tenha mais respeito com as pessoas. Isso é tão importante, Cris, né? Porque veja bem, né? Quando a gente fala de respeito, quando a gente fala de empatia, quando a gente fala do outro, né? A gente tem que se colocar nesse lugar, né? Nesse espaço que a pessoa está ocupando, né? Sim. E você se colocou. Me coloquei. Né? Através da sua mãe, através de uma pessoa que você considera hoje muito, que é a Márcia. Sim. Tá certo? E quantas outras pessoas você vai ajudar, né? Você vai fazer parte da vida dessas pessoas. Sabe, Guilherme, a gente se colocar no lugar do outro. A minha mãe, quando ela saiu do hospital, ela ficava com roupa, né? Ela não tirava o sutiã, né? Depois do processo, por conta do curativo. Depois, quando ela tirou o processo, ela só olhava no espelho e ela falava assim, eu tô muito feia. Olha como que eu estou. Isso aqui tá horrível. E a gente, não, mãe, não tá horrível. Sabe, foi só uma marca, uma luta que a senhora conseguiu vencer. E teve um processo que a minha mãe chegou até um tempo ficar sem tomar banho. E até eu conversei com a minha família e eu falava, gente, por que eu tô falando isso? De se colocar no lugar do outro. Sim. E aí eu reuni, né? Porque eu reuni o pessoal e falei assim, gente, vocês já se colocaram no lugar da avó? A avó é uma mulher de 78 anos. Imagine você, a vida inteira, você ter uma parte do seu corpo e depois com 78 anos você passar por esse processo. É uma mutilação. Eu fiz todos os curativos na minha mãe, eu acompanhei o passo a passo. E aí eu via que realmente, assim, para nós mulheres, aquilo é muito forte. Sabe? Então a minha mãe se olhava no espelho e não tinha uma parte do corpo dela, e uma pessoa com 78 anos. E eu falava, gente, vamos fazer o seguinte, vamos a gente se colocar no lugar da pessoa. Vamos ver o que é a gente passar por esse processo. Se olha no espelho e se veja sem os seios. Então, assim, quando a gente fala da doença, quando a gente fala em qualquer tratamento, a gente tem que ter respeito pelo próximo. E isso que os médicos do Pérola Byton, eles me ensinaram. Você ter o respeito, você ter a empatia, você entrar na sala e o médico te receber dando risada. E quantos choros aqueles médicos não escutam o dia inteiro? Quantas coisas assim, doutor, quantos dias de vida eu tenho? Sabe, ele ali, não, você vai lutar, você tem muitos dias de vida, você vai vencer. Então a gente precisa dessa empatia com o próximo, Guina. E aí você me faz lembrar duas situações aqui, Cris, né? Uma vez conversando com umas pessoas, uma reunião também, olha isso, né? E, né, como você falou, para a mulher, né, os seios é tudo, né? Sim. Talvez os homens não tenham noção do que é isso. Né? E alguns homens, para ele, tudo é o cabelo. Né? Então, assim, tem muitos homens que falam não quer ficar calvo, de ficar calvo. E aí, numa situação dessa, uma pessoa, né, um homem, falou, né? Falou, se eu ficar calvo um dia, tá, eu me mato. E ele falou com sentimento isso. Ele não falou tipo, né? Não, falou com sentimento, né? Aí uma outra mulher falou para ele, né? Falou, então, eu tive câncer de mama, eu perdi uma das mamas e eu não me matei, eu queria viver. Sim. A reunião acabou. Parou, né? Sim, sabe? Que fez, gente, olha que forte que é isso, né? A pessoa querendo viver e o outro falando de uma maneira, né? E aí me lembra de uma outra história de ler, outro dia ia lá e abraçava, falei, olha, o que é a vida, né? O que nós temos, tá certo? Então, assim, a gente fica muito feliz realmente, né? De ter pessoas que se preocupam com o outro. E ter pessoas que se preocupam com o outro não por conta da situação dela, mas situação realmente do que a pessoa está passando. E você realmente, é isso. Hoje você faz a diferença na vida de muitas mulheres, né? Isso é muito importante, tá certo?
E, logicamente, que a gente tem pessoas aqui que estão aqui com a gente, né? Que vamos já participando aqui conosco, né? Aqui minha querida amiga Ju Vasconcelos, lá do Parque Parque Maria Aparecida, lá em Cajamar. Boa noite, o Jura, tá? Um abraço para todos vocês aí do programa, para você também, minha amiga. Ela tá assistindo o programa da onde? Do trabalho dela. Olha isso, aqui no meu trabalho tá gelado demais, meu Deus. Aqui no estúdio tá quentinho, viu, Ju? Tá certo? Tá gostoso aqui, tá? Aqui, né, a sua irmã, Andréia Maganha, bom, olha que delícia isso. Meu querido amigo, o Valério, minha querida Marcinha aí do Coluna VIP. Valério, a revista ficou show, ficou maravilhosa. O André ficou encantado de ver a foto dele lá na contracapa da revista, viu, Valério? Seu programa é maravilhoso. Coluna VIP, todos os sábados aqui na TV Mais Brasil, a TV da família brasileira. Aqui o meu amigo Valério, minha querida Marcinha, tá certo? Aqui a Andréia está colocando parabéns, que seu objetivo seja abençoado e alcançado. Também ela coloca, torço por você. A Jaqueline Silva, boa noite. Andréia, e seu projeto? A Lília Rolim, nossa querida Lília Rolim, né? Nossa querida dançarina, né? Essa bailarina maravilhosa também. Quando nós estávamos na outra emissora, ela foi lá com o grupo dela. Eu tá fiz certo? aula pra ela também. Lília, você precisa vir aqui também, tá certo? Aqui na TV Mais Brasil. Colocando aqui, Cris maravilhosa. Que gostoso, gente. A Marcinha, amo a Lília Rolim falando. Andréia, obrigado, Guina. Você é maravilhoso. Foi muito bom conhecê-lo pessoalmente. Olha. É minha irmã, né? Ai, meu Fofa, Deus do céu, né, gente. A minha querida Marcinha, aqui de Jundiaí, né? Boa noite, Guina, querido. Estou ligada aqui no seu programa, que sempre nos traz tantas informações necessárias. Um abraço a todos, sou fã. Marcinha, isso aí é recíproco, tá certo, minha amiga? A Jaqueline Silva. Câncer é uma doença devastadora no paciente e na família. Perdi minha prima e irmã faz 30 dias. Pessoas que não suportam para amenizar o sofrimento nesse momento são anjos na terra. Podemos chamar aqui a Cris disso, né, o Jaqueline, tá? Né, perdendo aí faz 30 dias. Então, assim, a gente fala, né, que é um luto eterno, né? Quem perde é um luto eterno, tá? E agora imagina a pessoa que está recente isso, né, Cris? Tá? A Andréia ainda aqui com a gente, e faria tudo de novo. Minha mãe era uma pessoa maravilhosa, ensinou muitas coisas boas, tá? Família Martins, boa noite, Guina, tema fortíssimo, beijos, Bruna Nunes e família. Ô, Bruna, minha querida amiga aí do portal, tá? Vice-diretora lá do Colégio Isabel Miranda, lá de Santana e Parnaíba, obrigado, Bruna, beijo aí para todos vocês aí da família, tá certo? Larissa Santos, Cris, pessoa e profissional maravilhosa, grande beijo. Cláudia, acho que é Cláudia, é isso? Cláudia Alde, mulher guerreira, Cris, você é maravilhosa, André Maganha. E muitas mulheres vão voltar a sorrir com um ato de amor, é isso mesmo, viu, Andréia? Tá? A Luzanira Maria, nossa querida amiga lá da Olaria, em Cajamar. Boa noite, Guina, boa noite, André. Acabei de chegar. Tá? Mas assim, coloca aí, assiste o programa. Se você perdeu o começo do programa, vai lá no YouTube que você vai ter o programa por inteiro, tá certo? O Lusa. Tá? Nosso querido amigo doutor Alex, dentista lá do Polvilho, também está aqui com a gente. Andréia Maganha, foi uma fase difícil. Renato Maganha, Renato é o meu irmão também. Irmão, boa noite, Renato. Tá? Karen Medeiros também está aqui. O Renato, ó, colocando. Oi, essa minha irmã é tudo. Quem colocou? Ele colocou, essa minha irmã é tudo. O Renato? O Renato, isso, tá? Será que é puxa-saquismo? O Renato, deixa eu só abrir um parênteses aqui para falar. Primeiro quero mandar um beijo para a Cláudia Aide, também é minha amiga, esteve junto comigo em todos os momentos, na época que a minha mãe estava aqui conosco. Beijo, Cláudia. Andréia, um beijo, você não pôde estar aqui, mas sua presença está aqui em nossos corações. Renato, muito obrigado. O Renato também foi um que esteve junto comigo nos piores momentos. A Cristina também não pode. É difícil a gente falar um pouco de todo mundo, Guina, porque assim, todo mundo nós nos unimos. O Rogério Maganha, ele não vai falar aí, mas também está nos assistindo. Aos meus ex-alunos, não existe ex-alunos, né? Porque agora são os meus amigos. Falo que a gente tem um grupo, eu já converso com eles. Alunos, beijo. Eu falei que eu ia conversar com vocês, ia mandar beijos para vocês. Obrigada. Vocês me deram muitas forças também, junto com todo esse processo. Obrigada. Está aqui também a Karen Medeiros. Que orgulho de você, Cris. A Karen é aqui?
Karen Medeiros. Karen, trabalhei com a Karen o ano passado no Antônio Carlos. Que delícia. Karen, obrigada. Você também me deu muita força. Silene Pedroso, parabéns pelo programa, parabéns, Cris, lindo projeto. A Silene é irmã da Keila. São, assim, a gente ganhou a Keila como cunhada, mas nós também ganhamos as irmãs, que é a Denise, a Érica e a Silene, a Érica e a Denise. São as irmãs da Keila, são irmãs das cunhadas, mas também fazem parte da família. Maravilha. E assim, logicamente que a gente falou das pessoas que estão aqui ao vivo no YouTube com a gente, mas a gente vai mandar abraços e beijos para mais de 13 mil pessoas que estão agora no programa assistindo essa coisa maravilhosa. Que maravilha, obrigado aí de coração. Obrigado, logicamente, que a gente faz tudo isso por conta do quê? Por conta de vocês que estão aqui conosco, tá certo? E, Cris, quando você fala não existe ex-aluno, não existe mesmo. Os ex-alunos se tornam amigos. Sim. Porque a Marcinha, ela foi minha aluna no magistério. Tá Olha bem, isso, tá certo? Depois foi minha amiga professora. De Xuxa. Amiga professora na PAI de Cajamar. Depois amiga de Xuxa. Tá certo? Que nós dois fomos convidados para ir ao palco. Olha isso, que emocionante, tá certo? Então, assim, não existe realmente ex-alunos. E assim, a gente conversa, eu ainda converso bastante com eles, sabe? Eu já tenho alunos que já são pais, já são mães, já fui professora dos filhos, sabe? Mas assim, eu devo, assim, agradeço muito essa minha área, sabe? Na área da educação, acho que a gente aprende bastante. Mas agora o meu foco é outro. Meu foco é totalmente, assim, é 100% na área da estética, atender essas mulheres, sabe? Levar autoestima, levar dignidade, o que eu puder fazer, eu vou fazer. Mas você já pensou em apresentar esse teu projeto lá no Pérola Byton? Então, eu liguei lá, falei com a assistente social e eu vou lá, junto com a professora, a Nelina, um beijo, ela deve estar assistindo, e ela atende lá as mulheres, né? Então, qual que é o objetivo? As mulheres que moram perto, próximo à minha residência, eu vou atender essas mulheres. Entendi. Entendeu? Mas o meu foco, Guina, é mandar para os outros hospitais, não só o Pérola Byton, porque quando a minha mãe passou por esse processo, nós não tínhamos convênio na época, a minha mãe não tinha, né? Eu tinha e minha mãe não tinha. Então, eu entrei na internet e digitei lá, hospital que faz tratamento de câncer, e saiu uma lista gigantesca. E no retorno de uma das consultas, eu entrei no meu quarto, minha mãe fazendo almoço, e eu digitei tudo que eu estava sentindo, sabe? Tudo que eu estava passando naquele momento. Eu falava, eu não posso deixar minha mãe morrer sem um tratamento. Ela tem 77 anos, mas ela precisa de um tratamento. Enquanto tiver luz, a gente vai lutar. E aí eu escrevi, fui digitando, e eu peguei aquilo que eu digitei e mandei para todos os hospitais. E uma assistente social do Sírio-Libanês entrou em contato comigo. Entendeu? Então, assim, eu consegui atingir um hospital pedindo socorro. E agora eu vou fazer a mesma coisa com esse projeto. Eu vou pegar o projeto e encaminhar para os hospitais. O do Pérola Byton eu já tenho portas abertas, né? Eu quero abrir as portas para os outros hospitais. Então quero deixar aqui já um recado para duas pessoas aqui, que logicamente já esteve aqui no programa, no Conversa com Guina Francisco, são grandes amigos meus, doutor Eduardo Alcântara, né? Aí, um dos CEOs aí da Unimed, tá? Doutor, tá aqui, olha essa pessoa queridíssima, essa pessoa maravilhosa, que pode fazer a diferença, sim, aí no teu setor. E também meu querido amigo doutor Juan, professor aqui do Hospital Universitário de Jundiaí, doutor Juan, tá? É só que a gente passa o contato, a gente leva a Cris Maganha até vocês aí no Hospital Universitário, que tenho certeza que ela vai fazer uma grande diferença. E ai, minha mãe chorou, foi super emocionante. Ele deu a camisa que ele fez a promessa, ele deu para minha mãe. E na volta, aí a gente ficou lá, depois fomos embora, e na volta tem o pessoal de apoio. O que é esse pessoal de apoio? São as pessoas que param os carros nos estacionamentos, ali na guia, né? No acostamento. No acostamento, eles sobem, tem até que sobem, então, e ficam ali dando lanche, dando água, enfim, frutas para essas pessoas. Suporte, né? Suporte para os peregrinos que vão a pé.
E na volta, eu virei e falei assim pra minha mãe, vamos fazer isso o ano que vem? O ano que vem a gente pode estar aqui, esse ano o Rafa veio cumprir a promessa, o ano que vem nós podemos estar aqui. Minha mãe falou, tá bom, vamos fazer isso. Isso foi no dia 12 de outubro. Então, nós já estávamos certo que no próximo ano, no dia 12, nós estaríamos ali dando apoio para essas pessoas. O que aconteceu? E o Renato estava dirigindo o meu carro. Em janeiro, minha mãe faleceu. Isso foi em outubro, e em janeiro, minha mãe faleceu. E aí, quando foi em agosto ou setembro, não vou me recordar direito, o Renato veio. E aí? Vamos em outubro? Eu falei, não vou. Falei, a mãe faleceu. O projeto, assim, a hora que eu estava ali, que eu vi a felicidade da mãe, eu falei, ali nós vamos... A mãe estava junto e agora a mãe não está perto. Então, não vou fazer. Ele olhou assim pra mim com toda a força que ele tem. Ele virou e falou assim, pois agora é que a gente tem que ir. A mãe vai estar lá junto com a gente e Nossa Senhora vai estar lá e nós vamos. Um propósito. Um propósito, nós vamos. Eu falei, Dente, o apelido dele é Dente, eu falei, Dente, eu não tô afim de ir. A mãe não tá aqui. Ele falou, tá, a gente vai. Então, eu não tô te convidando, eu tô falando que você vai. Guina, mas era assim, faltava um mês. Aí nós fomos atrás de frutas, água, refrigerante, só eu e ele. Então tá, você dá 100, eu dou 100, eu dou 200, você dá 200, fomos nós dois. E a minha mãe tinha um bolo, uma receita de bolo que era dela. Então eu falei assim, então eu já sei, eu faço a receita do bolo e a gente leva a receita do bolo. Levamos chocolate quente, café quente. Por quê? Era a nossa primeira experiência. Então nós não sabíamos nada. Laranja sem descascar. A gente descasca na hora. Fomos, eu e ele, e Nossa Senhora. Aí pegamos uma Nossa Senhora que nós temos em casa e fomos. Estacionamos o carro lá. Aí nisso, Guina, Deus, assim, sabe, Nossa Senhora é tão abençoada. E os peregrinos não vindo. E os peregrinos vindo. A gente com laranja para descascar. Sabe aquela coisa assim, super inexperiente. E chocolate quente. Quem é que vai tomar chocolate quente 10 horas da manhã, num calor de 30 graus? Outubro. Aquele calor, a pessoa andando até chegar a Aparecida. E aí, as laranjas, conclusão, nós distribuímos água, paçoca e acho que 2 golinhos de chocolate quente. Você tava 2 golinhos porque tinha milhares de peregrinos. E daí nós levamos muito, só que nós não sabíamos o que fazer. E aí nós acabamos, as laranjas nós não conseguimos descascar, porque era muita, tinha os bolos que eu havia feito, então eu distribuí o bolo, a água e foi tudo. Laranja nós não conseguimos descascar, porque era muita gente, não dava como atender. O chocolate quente voltou, e isso foi no primeiro ano. Hoje nós já estamos no 5º ano fazendo. O ano passado, nós fomos, no primeiro ano só foi eu e o meu irmão. O ano passado nós fomos em 9 pessoas, 3 carros. Porque daí o que aconteceu? Nós começamos a nos estruturar. Sim. Entendeu? E Guina, a gente começou a receber muita doação. Muita coisa a gente começou a receber. O meu irmão tem uma Fiorina, a Fiorina estava lotada de água, de refrigerante. A Cláudia ID foi com o carro dela, eu fui com o meu carro. Então nós estávamos em 9 pessoas. E as laranjas descascadas agora. E água geladinha, sabe? Então, assim, é muito gratificante. É muito gratificante. E tudo isso a gente deve, assim, à nossa mãe, sabe? Porque, assim, ela ensinou para nós o que é uma fé. Nós estamos ali, a gente não cobra nada de ninguém. Qualquer peregrino que passa pode receber, pegar as nossas coisas. Eu fico no meio da rua, mal de professora, gritando lá, sabe? O que eu tenho, o que não sabe, tudo que a gente tem. E as pessoas chegam em nós e falam assim, olha, graças a vocês, nós estamos aqui. Vocês que dão força para nós. Se não fosse o apoio de vocês, nós não teríamos essa fé. E essa fé vem da minha mãe, né? Assim. E quando seu irmão Dente falou para você, vamos, e você falou, não vou,
porque a mãe não está mais aqui, tá? Mas sua mãe não está mais aqui, por que você está fazendo pigmentação nas pessoas? Porque a minha mãe ensinou que eu tenho que passar o amor ao próximo, entendeu? O amor da minha mãe, sabe, a força da minha mãe criou nós somos em 5, meu pai faleceu, eu tinha só 11 anos, a minha mãe foi pai, foi amiga, foi irmã, minha mãe foi tudo, né, vida? E até indo embora, ela deixou essa marca de eu fazer nas pessoas, sabe, eu fazer esse trabalho. E vai continuar fazendo sem medir, né? Sim, tá? Sem esforço. E você ali, Cris, você tem um custo, né? Você tem uma despesa, tá certo? E como que fica tudo isso? Guina, é assim, ó. A gente sabe que a gente tem pessoas que não têm. O meu objetivo não é cobrar dessas pessoas. Mas você fala assim, não, mas eu quero te ajudar, o que eu quero fazer? Então, assim, você quer me ajudar? Me dá uma caixinha de cotonete. Você quer me ajudar? Me dá um pacotinho de lenço umedecido. Porque são os materiais que eu uso durante esse procedimento. Entendeu? Mas dinheiro seu eu não vou aceitar. Entendeu? A pessoa que passou por esse processo, a gente sabe o quanto é custoso também, sabe? Assim, em termos financeiros, de tudo, sabe? Então, às vezes a pessoa não tem de onde tirar. E graças a Deus eu tenho para comprar esse material. Entendeu? Assim, eu tenho esse material, eu tenho tempo agora aposentada para me dedicar totalmente para essas pessoas. Então, assim, eu quero. Então, você me fornece um lencinho umedecido, uma caixinha de cotonete, um pacotinho de algodão. É isso que eu vou usar. Entendeu? É muito bom, gente. Ouvindo a Cris, né, e pensando em tudo realmente que acontece na vida da gente, o que acontece na vida dessas pessoas, dessas mulheres, né? E a gente fala o quê para essa pessoa que está aqui comigo hoje, né? Cris, muitíssimo obrigado, mas muito obrigado mesmo de coração, tá certo? Como eu falei no começo do programa, nós nos conhecemos na educação, tá certo? Passamos um tempo juntos aí na educação e depois nós nos afastamos por conta aí dos nossos afazeres, tá certo? Mas hoje a gente está aqui de volta, aqui batendo esse papo delicioso, esse papo gostoso. Então, assim, muitíssimo obrigado, Cris. Guina, eu que agradeço e volto a dizer, eu morria de vontade de participar do seu programa. Fazia teatro, fazia um monte de coisa. E eu falava assim, um dia vai chegar. E esse dia chegou sem eu esperar, sem eu saber que realmente eu estava fazendo aquilo. E eu peço, e assim, essas mulheres que passaram por esse processo, venham a mim, sabe? Vamos resgatar, eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Vocês vão me conhecer, vocês vão conhecer a minha família, vai ser muito, muito bom. Eu sempre falo o seguinte, né, Cris? Os nossos convidados aqui pro programa Conversa com Guina Francisco, o contato é do André. Né? O André que faz contato com os convidados, né? Ele acaba falando para mim na semana quem é o convidado, né? E na semana passada ele falou para mim, né? Guina, passa para mim o contato da Cris. Falei, Cris? Que Cris, André? Porque assim, a gente tá falando no programa, né? Da Cris. Eu falei, mas qual Cris? A Cris, sua amiga. Mas eu tenho várias Cris amigas. Né? Quem é a Cris? A Cris lá, a Cris Maganha. Nossa, meu Deus do céu. Né? Aí eu pensei, ele vai convidar pro programa. Aí quando ele mandou, né, ela não me respondeu. Aquela hora eu estava na aula de natação. Nós fizemos um propósito na minha família esse ano, né? Que cada um teve que fazer um propósito, sabe? Então nós estávamos lá no primeiro de ano, e aí eu falei, você, qual que é o seu propósito de 2026? Vou anotar aqui. Ó, era segredo, mas agora já estão sabendo, né? E aí o meu propósito é aprender a nadar. Eu não sei nadar, eu morro de medo de nadar. E aí eu comecei a fazer aula de natação. E justamente eu tinha acabado de sair, eu vi o seu recado, eu falei, mas ele não me ligou. Mas André, obrigada. Guina, muito obrigada, assim, sabe? E cobre seus 3 amigos médicos, passa o meu contato, sim, que eu vou lá. Agora eu estou fazendo a minha inscrição, eu vou fazer enfermagem. A gente nunca pode parar, né? Então, até saiu uma vaga para mim, mas em Jaboticabal. E eu falei, não, eu não posso ir para Jaboticabal.
Então, eu vou esperar outra vaga aqui em São Paulo para fazer enfermagem, para que eu possa atender com mais especialidade, sabe? Com mais dignidade para essas pessoas. Eu tenho minha irmã Jane, né? Um grande beijo para você, Jane, minha irmã é enfermeira. Tá certo? Assim, eu tenho um grande orgulho, né, da profissão que ela tem, tá? Porque realmente não é ajudar, é construir uma vida melhor para o outro, né? Então, assim, eu tenho um grande orgulho dela ser enfermeira. Cris, eu quero agradecer mais uma vez de coração e, logicamente, que as pessoas que ganham o programa tem uma lembrança aqui da participação aqui. Eu espero que você faça uso, por favor, abra. Logicamente que a gente faz questão de você abrir, tá? Mais uma vez. Eu que agradeço. Olha que linda! E é suporte para celular. Eu ia falar isso aqui, eu não sei o que é. É suporte para celular. É aqui, quer ver? As pessoas realmente, a gente às vezes presenteia, né? As pessoas falam, meu Deus do céu, Guina, você me deu. Eu não sei o que se trata. Porque eu sou mais direta. Tá certo? Olha isso. Tá certo? Ou assim, mas logicamente, né, Cris? Sim, tá certo? Sim. Tá bom? Sim. Ó, esse aqui vai ficar no meu estúdio de lembrança do nosso programa. Eu também trouxe uma lembrancinha para as pessoas. É o spa dos pés. Eu trouxe, são 3. Que maravilha, gente. Ela já tinha me mostrado e falado a respeito disso, né? Tá? Isso aqui é... Camomila. Uma velinha para a pessoa, na hora que for fazer o spa, um salzinho grosso. Então, a pessoa coloca a água, deixa a água morna, aí põe um pouco de sal, um pouco de camomila, abaixa a luz, deixa a luz bem fraquinha e acende a vela. E ali deixa os pés descansando. Tá, e esse aqui é para Paula, é isso? Paula, para você. Tem mais 3 aqui, ó. Pro Glauco. E para a Mulher do Santos. Pra Rita. E olha, a Rita fez aniversário segunda-feira, olha isso. Rita, para você. Para Rita, pro Glauco e para Paula. Tá, tenho certeza que sim. A gente pode, né, pra Rita a gente pode entregar no próximo sábado, né, Paula? Que ela vai estar aqui com a gente, tá? E olha quem acabou de entrar aqui no programa, tá certo? Nosso querido amigo Carlos Magno Pesato, olha isso. Sei bem o que é isso. Esse ano faz 12 anos que vou com a Romaria de Nazaré Paulista, 6 dias andando rumo a Santa Mãe. Olha que delícia isso, tá? Magno, você entrou no programa agora, você não sabe quem está aqui hoje. Olha o presente que eu recebi hoje, Magno. Nossa querida Márcia Prado, né? A nossa querida Marcinha, que trabalhou conosco na Pai de Cajamar. Olha isso, Magno, que delícia, tá certo? Aqui, o Renato ainda fala aqui com a gente, ó, esse projeto de apoio aos romeiros é muito fora da curva. Tá? O ano passado ele sofreu um acidente. Jura? Sim. Oh, meu Deus do céu. Mas graças a Deus foi só coisas materiais. Eu estava atrás no meu carro, eu vi o carro dele subir e o carro desgovernar, e eu só gritei e pensei, Nossa Senhora. E ela pôs a mão no volante do carro dele, porque o carro perdeu totalmente, quebrou todo por baixo, e o carro fez a curva e parou num posto de gasolina. Então, Nossa Senhora é abençoada. Maravilha. Bom, quero agradecer a todos que esteve com a gente até agora, tá? Muitíssimo obrigado aí. Falo mais uma vez para mais de 13 mil pessoas que estavam aqui, né, assistindo ao programa, tá? Cris, beijo para você, obrigado. E logicamente que você virá mais vezes ao programa, tá certo? Só convidar. Cristina, ia falar Andréia, mas a Andréia tá lá nos assistindo. Cristina, obrigado de coração, obrigado pela irmã, tá? Pelo presente que a gente tem, né? Que ter a Cris aqui, tá? A Keila, muitíssimo obrigado. Eu tenho uma irmã chamada Neila, olha isso. Keila, tá? Obrigado aí pelo fato de você estar aqui hoje com a gente no programa, tá certo? Marcinha, beijo no teu coração, tá certo? Tenho certeza que daqui uns dias a gente vai poder conversar e você vir aqui, sentar aqui no lugar onde a Cris